Capítulo 6. Os muros caem. Como está o livro? Tibi perguntou. Ela estava retirando pratos das prateleiras da cozinha e os colocava em caixas fornecidas pela empresa de mudanças. Não sei. Olhei pela janela da cozinha numa tarde luminosa de junho. Estou farto das querelas de igreja. Os últimos 3 livros que peguei na biblioteca não me acrescentaram nada, exceto acusações mútuas de erros das opiniões. Todo o tema de religião, da real experiência de Deus e as visões místicas do hospital pareciam remotas. Eu contava, um pouco antes, que minhas pesquisas sobre a história pentecostal também me trariam algumas respostas pessoais. Respostas para a secura na vida religiosa que eu tinha, e os pentecostais aparentemente não. Mas estava ficando claro que eles não tinham respostas, apenas novos problemas. E o livro estava se tornando uma tarefa e não uma aventura. Os pentecostais eram apenas seres humanos confusos, e eu era mais um. Um veículo de venda de sorvetes, o Good Humor Truck, passava pela rua e, como num passe de mágica, 3 rostos apareceram na porta. Permite, Don começou. Não, respondeu Tib, do fundo de um armário. Temos sorvete no jantar. Os rostos desapareceram. Estávamos nos mudando para que todos na família pudessem ter um quarto adequado. Tib também é escritora, e juntos nossos escritórios ocupavam o sótão da pequena casa em que morávamos. No andar de baixo havia 2 quartos. Scott e Don ficavam em um. Elizabeth e a máquina de lavar no outro. E Tib e eu dormíamos em um sofá-cama na sala de estar. Recentemente, havíamos encontrado uma casa maior, e o dia da mudança seria em 2 dias. E tive que dar a notícia de que tinha acabado de convidar para o jantar um entrevistado importante para o livro. Falando em jantar, comecei, mas Tib emergiu do armário ainda pensando na pesquisa. Acho que sei qual é o seu problema, disse ela. Acho que você está passando muito tempo na biblioteca e pouco tempo com as pessoas. Foi uma declaração vinda do céu. Você tem razão. Eu disse com sinceridade. Concordo plenamente. Na verdade, convidei alguém para passar a noite. O barulho de papel cessou abruptamente. Você o quê? Um pregador. Os olhos de Tib passaram do chão da cozinha para as caixas empilhadas na sala de estar. O nome dele, continuei rapidamente, é David du Plessis. Ele é da África do Sul. É um dos pentecostais mais influentes da atualidade e só estará na cidade por uma noite. E agora ela me olhava como se estivesse me medindo, pensando numa caixa que me coubesse, e reservei um quarto para ele na Kittle House. Tirei proveito do suspiro de alívio dela para acrescentar. Ele sabe que estamos nos mudando, e disse que não se importaria de comer feijão enlatado. Pois é isso que terá, disse Tib, como eu usei de muita habilidade para dar-lhe minhas notícias. Ela me deu um sorriso de puro perdão. Por todos os lados, eu ouvia o nome David du Plessis. Aparentemente, ali estava um homem de origem tão insular e defensivo quanto qualquer um que, de repente, na meia-idade, se transformou em uma personalidade extrovertida e comunicava, que falava com amor
e sem acusar pessoas de outras tradições. Há algo diferente entre os pentecostais, me disseram. Se você deseja saber do que se trata, você precisa conhecer David du Plessis. Quando soube que ele estaria em Nova York, convidei-o para sair, mesmo que fosse na semana da mudança. David du Plessis acabou sendo o tipo de pessoa que você chama imediatamente pelo primeiro nome. Nos Estados Unidos pode ser desrespeitoso chamar uma pessoa mais velha ou desconhecida pelo seu primeiro nome. Você podia ver o brilho nos olhos dele enquanto ele caminhava pela calçada. 10 minutos depois que ele entrou em nossa casa, estava sem o paletó, embrulhando louças. Você tem um especialista para ajudá-la agora, disse ele no suave sotaque sul-africano, que soa britânico aos ouvidos americanos. Minha esposa e eu nos mudamos com tanta frequência que embalo a louça da maneira que alguns homens amarram moscas para servir de isca de truta. E foi assim que passamos o resto da tarde, curvando-nos sobre embalagens e conversando. Phoebe estava certa. Eu não estava passando tempo suficiente com as pessoas. A partir de David du Plessis, vislumbrei um mundo pentecostal muito diferente dos primeiros dias em que comecei a ler a respeito. A mudança ocorreu no espaço de uma única vida, e a história pessoal de David é um exemplo disso. David du Plessis teve um papel no movimento pentecostal quase desde o seu princípio. Em 1908, apenas 2 anos após a Rua Azusa, 2 americanos que testemunharam o avivamento chegaram a Joanesburgo. Alugaram uma igreja presbiteriana há muito abandonada e começaram a pregar. A mensagem deles quanto ao batismo do Espírito Santo, com falar em línguas, era nova na África do Sul. E desde o início, grandes multidões se reuniram para ouvir. O pai de David foi uma das pessoas que entrou na igreja por curiosidade. David tinha apenas 9 anos na época, mas ainda se lembrava do efeito daquela pregação em seu pai. Ele agiu como um homem em chamas, lembra David. Ele queria deixar seus negócios imediatamente e fazer algo pelo Senhor. O pai de David era carpinteiro por profissão. Antes mesmo que a família se desse conta, eles estavam na mata africana, onde seu pai construiu estações missionárias para pentecostais que levavam a mensagem para os territórios nativos. A família de David, e mais tarde o próprio David, entrou no movimento pentecostal em um momento em que o movimento estava sendo severamente desprezado pelas igrejas mais tradicionais. Ele cresceu em uma atmosfera carregada de ressentimento e aversão. Quando jovem, decidiu entrar no ministério pentecostal. Sabia quem eram os inimigos: pecado, demônio e clérigos liberais. David galgou firmemente o movimento pentecostal. Por 20 anos após sua ordenação, ele ficou na África, pregando em uma igreja própria, trabalhando como editor de um jornal pentecostal e depois atuando como secretário executivo da Pentecostal Fellowship na África do Sul. Com o tempo, surgiram oportunidades para o trabalho no movimento pentecostal internacional, e ele se viu em Genebra, Paris, Londres, Estocolmo. Em 1949, ele era secretário-geral da Conferência Mundial da Pentecostal Fellowships, e em cada trabalho, ele e os demais contribuíram para a construção do Muro do Mal-Entendido, que separou os pentecostais das igrejas tradicionais. Então, David sofreu um acidente de automóvel. O acidente teve um efeito profundo nele, em seu ministério e, finalmente, em todo o movimento pentecostal. No momento do acidente, David estava nos Estados Unidos, organizando a segunda Conferência Mundial Pentecostal, que seria realizada em Paris, durante o verão de 1949. David, como secretário executivo, tinha a responsabilidade de planejar a conferência, desde seu conceito mais amplo
até os mínimos detalhes. E eu não estava lidando bem com o trabalho, lembrou ele. Ficava impaciente quando as ideias das pessoas eram diferentes das minhas. Eu tendia a ver as questões em preto e branco e a pensar nas pessoas como vilões ou heróis. Eu chegara às minhas opiniões da maneira mais difícil, através da experiência, e me recusava a ouvir qualquer pessoa cuja experiência apontasse em uma direção diferente. Em resumo, eu estava repetindo, em pequena escala, o mesmo padrão que todo movimento pentecostal repetia em grande escala. Então, em um instante, tudo isso mudou. Era tarde da noite e David ia às pressas, de um compromisso para outro, em uma região montanhosa do Tennessee. Um amigo, Paul Walker, se ofereceu para levá-lo a fim de ganhar tempo. A noite estava escura e chuvosa, a neblina escondia a estrada. As conversas quase cessaram por causa do avançado da hora e da dificuldade em dirigir. Walker olhou atentamente através do para-brisa. David se lembra dele dizendo: deveria haver uma ponte branca, mas ele nunca terminou sua frase. Do nevoeiro, subitamente, apareceu a blindagem de uma locomotiva, estacionada com as luzes desligadas, à frente na estrada. Walker tentou frear o carro, mas a estrada estava escorregadia e o automóvel bateu no trem. Paul Walker se feriu pouco, mas David bateu com a cabeça no para-brisa. Ele foi empurrado de volta através do vidro, cortando-se no movimento de ir e vir através do para-brisa. Sua perna esquerda foi fraturada perto do joelho. Suas costas estavam torcidas, o ombro cortado. 12 horas depois, David recuperou a consciência. A perna dele estava numa tração. Seu rosto, restaurado por 37 pontos, estava enfaixado com tanta força que ele não podia ver. No entanto, algo muito estranho acontecia. Quando voltei, lembra-se David, senti como se estivesse acordando de um bom sono. O médico me perguntou: como você está, pregador? Tudo bem, eu disse a ele. O médico riu, mas eu quis dizer isso. Depois que David esteve no hospital por uma semana, outros médicos vieram fazer perguntas. Eles estavam confusos. David não tinha febre. Ele se alimentava normalmente. Ele dormia normalmente, sem precisar de medicamentos. Você deveria apresentar uma reação, disse um dos médicos. Você deveria ao menos ter febre. Você está muito enfermo. Ah, mas doutor, respondeu David, é aí que você se engana. Eu não estou doente, estou apenas quebrado. No entanto, por razões diferentes, David estava tão intrigado com sua condição quanto os médicos. Ele começou a se perguntar se poderia haver algum propósito oculto dado por Deus por trás do acidente. As circunstâncias eram particularmente isentas de danos. Paul Walker não havia sido gravemente ferido. O automóvel foi adequadamente coberto pelo seguro. Até as contas do hospital a ferrovia pagou, e David não sentiu a menor dor. O único efeito real do acidente, disse David, foi diminuir a velocidade da minha abordagem de tolo compressor na Conferência de Paris. De repente, tive que abrir mão de alguns arranjos das minhas próprias mãos. Eu tive que pedir ajuda a outras pessoas e a Deus. Nas semanas seguintes, deitado em sua cama no hospital, David escreveu literalmente milhares de cartas. Sem tentar deliberadamente, ele notou uma mudança sutil no tom de suas cartas, de uma posição firme para uma em que ouvia, por assim dizer, a posição de Deus, mesmo quando isso significava ouvir homens que estavam contra ele. A conferência que se seguiu foi um sucesso, disse David, mas não acho que esse tenha sido o principal resultado do acidente. Eu descobri que tinha passado por um processo de reavivamento. Eu simplesmente não era o mesmo homem. Agora eu estava paciente, mais gentil e com voz mais suave. Enquanto na primeira conferência mundial eu estava apressado, barulhento e determinado.
O acidente parecia ter me moldado para ser o homem que Deus precisava para uma situação especial. David pensou a princípio que a conferência em si era uma situação especial, e a conferência realmente tinha um espírito diferente. Mas foi o que aconteceu depois que intrigou David. Com o passar dos anos, ele começou a pensar cada vez mais sobre um grupo de pessoas que havia demitido sumariamente. Aqueles clérigos liberais, que, em sua opinião, estavam tirando o coração do Evangelho. Porque eles ainda entravam em seus pensamentos, certamente Deus não pretendia que ele se envolvesse com os liberais. Porque eu nunca o superei, argumentou. Nada há além de indiferença e não quero viver com indiferença. David tem o hábito de falar em voz alta. Dessa maneira, quando ora. Na melhor das hipóteses, ele aborda um tipo de diálogo com Deus, quando a orientação chega a ele como um tipo de voz interiorizada. David aprendeu ao longo dos anos a prestar muita atenção a essa voz. Agora chegou a ele claramente, usando as palavras de um velho hino: confie e obedeça. Essas pareciam ser suas ordens. O estranho era que a confiança parecia de alguma forma preocupada com os muros que ele e seus colegas pentecostais haviam construído em um esforço para defender a integridade do Evangelho. Confie em mim, Deus parecia estar dizendo. Põe abaixo os muros. Estenda a mão da amizade a quem a aceitar. A impressão era tão clara que David não pôde ignorá-la. Ele pelo menos experimentaria. Ele tentaria ir à própria sede dos modernistas mais liberais, intelectuais e ecumênicos. Para David, esse grupo não era difícil de citar. Seria o Conselho Mundial de Igrejas. Tudo bem, senhor, disse David, pegando o telefone para ligar para seu agente de viagens, e pediu uma passagem para Nova York. Ele estava em Dallas. A sede do Conselho Mundial ficava em Nova York. Irei ao Conselho Mundial na próxima segunda-feira de manhã e apenas verei o que acontece. Imediatamente a voz interior falou: Não, não vá na segunda-feira. Peça reservas na quinta-feira para poder estar no escritório do Conselho Mundial na sexta-feira. David pensou um pouco. Depois desligou o telefone. Espere um minuto. Aqui há algo estranho. Ele pensou um pouco mais. Por que eu deveria ir lá no final da semana e não na segunda-feira, quando todo mundo está leve? Na segunda-feira, ninguém estará no escritório. David ainda estava confuso, mas foi em frente e reservou um voo para a noite de quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, ele entrou no escritório do conselho, em Nova York. Ele não havia marcado nenhum compromisso. Ele mal conhecia os nomes dos homens lá. Ele não sabia o que deveria dizer se os encontrasse, mas ele foi. A jovem da recepção ergueu os olhos. David explicou quem ele era. E depois, o Dr. Captain está? Ele se aventurou, citando um dos poucos nomes que ele conhecia. Não, desculpe, ele não está. Bem, então, disse David. E o Dr. Barnes? Não. Alguém no escritório com quem eu possa falar? Não, senhor, ninguém. Bem, lá estava. Era a indiferença que ele previra. De qualquer maneira, o que o fez pensar que poderia ser diferente. A palavra pentecostal sempre fez as portas se fecharem em alguns círculos, acima de tudo. Eles estão todos em reunião agora, continuou a recepcionista. Mas eles devem terminar em breve, e então eu imagino que você poderá estar com quem você gostaria. Ela olhou para o calendário em sua mesa e riu. Este é o primeiro dia da semana em que uma pessoa vem aqui. Eu tenho dispensado as pessoas, mas todos eles vieram para a reunião hoje de manhã. Então você está com sorte. David sentou-se, sentindo-se um pouco melhor com a informação. Ele viu várias pessoas no Conselho Mundial naquela sexta-feira, e elas não apenas ouviram, fizeram anotações enquanto ele falava. Anotaram telefones e leram as notas para outras pessoas. Prestaram atenção. Foi o começo. Por fim, o processo amenizador do acidente
impulsionou David a passar por novas portas. Ele se viu sendo apresentado aos mesmos homens que passara toda a vida evitando. Um teólogo telefonaria para outro e o apresentaria. Ele foi levado da faculdade para a universidade para o seminário. Quais? Perguntei. Bem, vejamos. Ele tirou uma agenda de compromissos bem gasta do bolso. Aqui estavam algumas datas no outono passado. Em 27 de outubro eu estava no seminário Congregationalists em Masterstown, Pensilvânia. No dia seguinte, 28 de outubro, fui convidado para palestrar na Yale University School of Divinity. E em 30 e 31 de outubro, eu estive com professores de Harvard, Yale, Union, Drew e Chicago, em um retiro especial em Greenwich, Connecticut. Então, em 2 de novembro, eu estive na Princeton Theological. Em 5 de novembro, fui à Union Seminary em Nova York. David colocou sua agenda de volta no bolso. Você sabe, ele disse, algo muito peculiar estava acontecendo. Gostei muito de conhecer aqueles professores estudiosos e clérigos. Eu que nem terminei o segundo ano da faculdade. Eu pensei que estar com pessoas assim me deixaria constrangido, assustado, para não mostrar minha ignorância. Mas, para minha surpresa, fiquei relaxada e à vontade. Eu nunca escrevi minhas palestras. Eu nem usei anotações. Simplesmente me tornei um instrumento que o Espírito poderia usar se ele quisesse. E o curioso é que me foi dado o poder de expressão que normalmente não possuo. Na Seabury House, sede da igreja episcopal, David foi inquirido com a mais delicada das perguntas, aquela que no ano passado, mais do que qualquer outra, causara a maior má vontade em relação aos pentecostais. Ele estava conversando com um grupo de clérigos por mais ou menos 30 minutos a respeito da experiência pentecostal, quando um deles se levantou de repente e disse com certa aspereza: Senhor Duplessis, você está nos dizendo que os pentecostais têm a verdade e nós das demais igrejas, não? David admitiu que orou rapidamente. Não, ele disse. Não é isso que quero dizer. Ele procurou uma maneira de expressar a diferença que os pentecostais acreditam existir entre a igreja pentecostal e as demais, um sentido que muitas vezes é mal compreendido. E de repente ele se viu pensando sobre um utensílio que ele e sua esposa compraram quando se mudaram para sua casa em Dallas. Ambos temos a verdade, disse ele. Sabe, quando minha esposa e eu nos mudamos para a América, compramos um maravilhoso dispositivo chamado Deep Freeze e lá deixamos uma boa carne do Texas. Agora minha esposa pode tirar um desses bifes e colocá-lo congelado e sólido em cima da mesa. É bife, tudo bem, não há dúvidas. Podemos sentar e analisá-lo. Podemos discutir sua linhagem, sua idade, de que parte do boi vem. Podemos pesá-lo e listar seus valores nutritivos. Mas se minha esposa colocar esse bife no fogo, algo diferente começará a acontecer. Meu menininho sente o cheiro do lado de fora do quintal e grita: Nossa mãe, isso cheira bom, eu quero alguns. Senhores, disse David, essa é a diferença entre nossas formas de lidar com a mesma verdade. Vocês guardam a de vocês no gelo. Nós temos a nossa em chamas. David ficou conosco por 24 horas e deixou 6 meses de valioso trabalho. Preenchi páginas e páginas de um caderno com nomes e endereços de pessoas, não das igrejas pentecostais, mas das denominações, metodistas, batistas, luteranos, presbiterianos, quem experimentara o batismo. Pude ver que seria um trabalho gigantesco entrar em contato com todas essas pessoas. Apenas a mecânica de escrever a cada um, por exemplo, levou 3 semanas. Então, quando as respostas começaram a chegar, havia a tarefa de marcar entrevistas. Alguns eu viajei para encontrá-los, outros tinham plano de estar em Nova York dentro de um ano. Alguns eu entrevistei por telefone, alguns conheci por correspondência.
e com alguns experimentei uma nova técnica, uma conversa por gravador, onde expliquei a natureza do livro e fiz perguntas de um lado da fita e elas conversaram comigo do outro. Duas das pessoas que conheci por telefone eram Charles e Ellen Maurice, de Richmond, Virgínia. Assim que recebeu minha carta, Charles fez uma ligação de longa distância. E enquanto imaginava com culpa o custo dessa ligação para ele, ele respondeu a lista inteira de perguntas que eu havia feito. Eles eram, de forma curiosa, pessoas tranquilas de se conhecer, talvez porque fossem uma família suburbana, com problemas semelhantes aos nossos, que por acaso estavam muito entusiasmados com o batismo no Espírito Santo. Eles têm problemas com gramado, disse a Tibe. Charles ou sua esposa telefonaram com frequência depois disso, com um delicado menosprezo às contas do final do mês, apenas para saber como o livro estava indo, ou para me dar dicas adicionais sobre pessoas que falavam línguas, cujos nomes eles achavam que eu talvez não conhecesse. Charles tinha um escritório de advocacia em Richmond, ele me disse, e era assistente do promotor público da cidade. Ele e Ellen estavam tão cheios de bom humor e alegria de viver que me vi querendo conhecê-los pessoalmente. Charles pensou por um momento. Você já ouviu falar do Full Gospel Businessmen's Fellowship International? Perguntou. Repete mais devagar. O FGBMFI, para abreviar. É um grupo de empresários e profissionais de todas as denominações que experimentaram ou estão buscando o batismo no Espírito Santo e se reúnem várias vezes por ano para compartilhar experiências. A FGBMFI teria sua convenção anual em Atlantic City no final de novembro, disse Charles, e ele e Ellen estariam lá. Se Tibe e eu pudéssemos ir, seria uma chance de nos encontrarmos. É animado, ele me alertou, mas se você vier com a mente aberta, nunca mais será o mesmo. Claro, eu disse, suspeitando um pouco do que eu estava concordando. Nos informe e nos veremos lá. Assim, casualmente, o encontro ocorreu, 30 de novembro de 1960. O que dificultou essa pesquisa do falar línguas entre os membros de igrejas tradicionais foi o elemento de sigilo que a envolvia. Houve exceções, como os maurices, mas na maioria das vezes, os não pentecostais que falaram em línguas guardaram o fato como uma fórmula atômica. Exemplo das respostas à minha carta no início de 1960 foi a de um ministro de uma pequena cidade do centro-oeste. Ficaria muito feliz em compartilhar com você todas as minhas experiências que promoveriam a obra do reino, conforme o Espírito Santo orienta. Atualmente, porém, como há apenas uma outra família paroquial com quem compartilho com relação ao Espírito Santo e suas manifestações, devo solicitar que meu nome não seja usado. Vez após vez, durante os primeiros meses daquele ano, eu terminava uma entrevista com um presbiteriano, batista ou metodista que havia sido batizado apenas para que ele dissesse: ora, você sabe que tudo isso é confidencial. Aqui e ali, um artigo apareceria sobre o assunto, mas nunca muito pessoal, nunca dando nomes. O jornal episcopal Living Church, por exemplo, publicou um editorial em 17 de julho de 1960 que dizia, em parte: falar em línguas não é mais um fenômeno de alguma seita estranha. Está em nosso meio e está sendo praticada por clérigos e leigos, que têm posição e boa reputação na igreja. Sua difundida apresentação contraria nosso senso estético e alguns de nossos preconceitos mais fortemente enraizados. Mas sabemos que somos membros de uma igreja que definitivamente precisa ser dissonante. Se Deus escolheu
dessa vez, dinamitar aquilo que o bispo Stelling de Montana chamou de respeitabilíssima episcopaliana, não conhecemos explosivos mais terrivelmente eficazes. E então o explosivo explodiu. Ocorreu um evento que repentinamente lançou as línguas nas manchetes e rasgou a cortina do segredo. Aconteceu em uma grande igreja episcopal em Van Nuys, Califórnia. O padre Dennis Bennett era um homem de sucesso. Nascido em Londres, educado na Universidade de Chicago e no Chicago Theological Seminary, o padre Bennett assumiu a igreja episcopal de St. Mark, em Van Nuys, em 1953. Sob sua liderança, a igreja cresceu de forma constante até ter 2.600 membros e uma equipe de 4 clérigos. Mas faltava algo. Padre Bennett pensava em sua própria vida religiosa. Quando ele tinha 11 anos, ele teve uma experiência de conversão que o deixou com uma lembrança de calor e amor que raramente conseguia abordar novamente. Então, um dia, no verão de 1959, o padre Bennett recebeu um telefonema de um padre, Frank Maguire, de Monterey Park, Califórnia. O padre Maguire ficou bastante intrigado com os eventos que estavam ocorrendo em sua igreja. 2 de seus paroquianos, recentemente retirados das listas da igreja como inativos, reapareceram e estavam mostrando sinais notáveis de uma fé extremamente vigorosa. O padre Maguire ficou impressionado. No entanto, ele se sentiu um pouco desconfortável com certas frases que prevaleciam em sua conversa, como o batismo no Espírito Santo e falar em línguas. Acho que essas pessoas têm algum tipo de vantagem que enfatizam demais, disse Frank Maguire a Dennis Bennett. Mas gostaria que você os visse comigo e me ajudasse a avaliar o que está acontecendo. Assim se iniciou uma investigação por 3 meses da experiência pelos 2 padres. Em meados de novembro de 1959, os 2 homens estavam sendo atraídos para a experiência. Só há uma coisa, disse o padre Bennett. Eu gostaria do batismo, sem as línguas. Desculpe, padre. Ele foi informado, mas as línguas vêm com o pacote. Foi assim que aconteceu conosco, e não conhecemos outro jeito. Dennis Bennett orou e recebeu o batismo em 14 de novembro e Frank Maguire em 17 de novembro. Como as pessoas na igreja de Bennett perguntaram sobre uma mudança que notaram nele, ele contou o que havia acontecido. Por um período de meses, cerca de 70 membros de sua paróquia buscaram e receberam o batismo. Eram pessoas-chave na igreja. O diretor júnior, a presidente do grupo de mulheres, o auxiliar e aqueles que foram assim batizados se entusiasmaram com a experiência. Outros, no entanto, se sentiram de maneira diferente. Dos 4 sacerdotes da paróquia, 2 haviam recebido o batismo e 2 não. Os 2 que não foram batizados se opuseram profundamente à ideia, e logo outros que sentiram o mesmo e seguiram. Uma fissura séria estava sendo criada na igreja, e o padre Bennett viu que algo teria que ser feito. Em 3 de abril de 1960, o padre Bennett pregou um sermão sobre sua experiência. Para que nenhuma parte da igreja ficasse sem saber, ele contou a história toda, incluindo o fato de ter falado em um idioma que ele não conseguia entender. Isso foi demais para muitos. Um dos padres, no meio do culto, tirou suas vestes e anunciou que, dadas as circunstâncias, ele não tinha escolha a não ser renunciar. Após o culto, o tesoureiro da igreja
sugeri ao padre Bennet que talvez fosse mais apropriado que ele se demitisse. Ele assim fez. Os jornais publicaram a história no dia seguinte. Da noite para o dia, a história varreu o país. Falar em línguas havia acontecido em uma igreja decente e comum, causando conflitos, divisões e dissensões. A Time publicou a história, a Newsweek também. Minha primeira reação foi que isso confirmou em 1960 o que a história dos pentecostais já havia me feito suspeitar. As línguas fizeram as pessoas brigarem. O bispo Francis Eric Bloy de Los Angeles emitiu uma carta pastoral proibindo a prática das línguas sob os auspícios da igreja. O padre Bennett foi enviado a Seattle, onde ficou encarregado de uma minúscula igreja missionária. Pareceu-me um esforço bastante claro para afastar um encrenqueiro. Escrevi para o padre Bennett em seu novo endereço. Contei sobre o livro que estava escrevendo e pedi sua versão do que havia acontecido em Van Nuys. Recebi uma resposta, escrita sem a ajuda de uma secretária. Por favor, desculpe os erros de datilografia. Ele começou. Eu mesmo estou escrevendo e sou um péssimo datilógrafo. Examinei a carta rapidamente, esperando encontrar nela a pista da personalidade que causara conflitos, divisões e dissensões em Van Nuys. Não encontrei nenhuma. O padre Bennett fez apenas uma referência passageira a Van Nuys. Toda a sua atenção estava no trabalho a ser feito em Seattle. A resposta da Igreja Episcopal nesta região ao meu testemunho sobre o Espírito Santo e as línguas tem sido tremenda e tenho me mantido ocupado noite e dia. Não menos emocionante foi o retorno à vida da pequena igreja de São Lucas que eu assumi em julho passado. São 50 pessoas agora batizadas no Espírito Santo, nesta pequena missão. Cerca de 14 sacerdotes desta diocese já receberam o dom de línguas. Louvado seja o Senhor. Em lugar algum, nem uma vez, na longa correspondência que se desenvolveu entre mim e o padre Bennett, ele se queixou de quaisquer maus tratos que recebera, nem atacou as pessoas que discordavam dele. Muito tempo depois, eu o encontrei em Nova York e descobri o mesmo pessoalmente. Ele era reservado e sereno, apesar de uma aura de imensa energia, um homem tão atento ao significado do hoje que não tinha tempo de reformular os acontecimentos de ontem. Em sua única referência a eventos passados, ele disse uma vez: é claro que tentei descobrir porque nós, em Van Nuys, fomos escolhidos para toda essa publicidade sensacionalista, quando centenas de outras igrejas em todo o país têm o batismo acontecendo no meio delas sem nenhum problema. A única conclusão que cheguei é que Deus queria que as pessoas falassem sobre sua experiência com o Espírito Santo. Todos nós ficávamos bem quietos antes de Van Nuys. Agora eu acho as pessoas vão começar a compartilhar suas histórias. Era verdade. De repente, eu mal conseguia acompanhar o fluxo de correspondência de pessoas que queriam me contar suas experiências. Elas escreviam de todas as regiões. Toda a equipe ministerial de uma igreja presbiteriana sossegada no subúrbio de Nova Jersey recebeu o batismo. 85% dos membros de uma igreja batista no mesmo estado receberam batismo. Em Wilton, Illinois, membros da Igreja Episcopal da Trindade receberam batismo. Os alunos de Princeton, Yale, Harvard, UCLA, Stanford, Wheaton começaram a realizar reuniões de oração, onde o batismo era buscado e recebido. Em Yale, por exemplo, 20 homens, incluindo um membro do corpo docente, 5 diáconos da capela da universidade, um membro da Pi Beta Kappa, um estudante de pós-graduação, distinguido com o Summa Cum Laude, receberam o batismo e começaram a praticar a oração cheia do Espírito.
Minha pesquisa indicou que nos primeiros dias o movimento pentecostal tendia a atrair mais pessoas com pouca instrução acadêmica ou não qualificadas. Agora, apenas olhando para uma parte do meu arquivo de correspondência, notei essa distribuição interessante das ocupações: matemático, psiquiatra, médico, dentista, chefe de polícia, mandatário, dona de casa, ministro, leiteiro, fabricante de ferramentas e matrizes, agente do FBI, enfermeiro, psicólogo, proprietário de agência de automóveis, fotógrafo de Hollywood, ator, engenheiro, esposa do fabricante do avião, professor, vendedor, advogado, porteiro, funcionário do Departamento de Estado, magnata do petróleo, rabino judeu, restaurator, agrimensor, biólogo, diretor. Mais e mais líderes da igreja divulgavam declarações sobre o movimento pentecostal dentro de suas próprias denominações. Reverendo Samuel M. Shoemaker, na The Episcopalian, 15 de maio de 1963. O que quer que seja que o antigo novo fenômeno do falar em línguas significa, é surpreendente lhe ocorrer, não apenas nos grupos pentecostais, mas entre os episcopais, luteranos e presbiterianos. Eu mesmo não tive essa experiência. Eu já vi pessoas que o têm, e isso as abençoou e lhes deu poder que elas não tinham antes. Eu não pretendo entender este fenômeno, mas tenho quase certeza de que indica a presença do Espírito Santo na vida, pois a fumaça de uma chaminé indica um fogo abaixo. Eu sei que isso significa que Deus está tentando entrar na igreja, séria, limitada e egocêntrica, como costuma ser, com um tipo de poder que a tornará radiante, excitante e generosa. Devemos procurar entender e ser reverentes em relação a esse fenômeno, em vez de ignorá-lo ou desprezá-lo. Dr. James I. McCord, presidente do Seminário Teológico de Princeton, na abertura do ano do seminário de 1961 a 1962. Nossa era deve se tornar a era do Espírito, de Deus ativo no mundo, abalando e destruindo todas as nossas formas e estruturas, e concedendo respostas em consonância com o Evangelho e as necessidades do mundo. Dr. Ernest Wright, de Harvard, do The Rule of God, Doubleday e Inc., 1960. A consumação do reino de Deus deve ser marcada por um grande reavivamento de eventos carismáticos. Líderes e pessoas serão, então, cheios do Espírito e capacitados pelo Espírito em uma escala até então desconhecida. Billy Graham, conforme relatado na Full Gospel Man's Voice, em janeiro de 1961, nas principais denominações, observamos com um pouco de desconfiança nossos irmãos das igrejas pentecostais, por causa de sua ênfase na doutrina do Espírito Santo, mas acredito que chegou a hora de dar ao Espírito Santo seu lugar de direito em nossas igrejas. Precisamos aprender mais uma vez o que significa ser batizado com o Espírito Santo. No exterior, a Igreja da Inglaterra também observara. O bispo Leslie Newbigin, em seu livro The Household of God, listou três principais correntes de vida na Igreja cristã. A primeira é católica, a segunda é protestante e a terceira é pentecostal. O Dr. Philip Edgecombe Hills, editor do jornal anglicano The Churchman, visitou a Califórnia, onde ouvira dizer que os episcopais estavam falando em línguas. Antes de deixar a Inglaterra, ele atribuiu isso a um flerte sob o sol quente da Califórnia com as extravagâncias do pentecostalismo, mas acabou por chegar à opinião oposta, o fôlego do Deus vivo, escreveu ele em um editorial em setembro de 1962. Está agitado entre os ossos secos das principais respeitáveis antigas denominações estabelecidas e particularmente na Igreja Episcopal. Com a eleição do Papa João ao papado, uma nova ênfase no Pentecostes se tornou evidente na Igreja Católica Romana. O Papa João constantemente se referia ao Concílio Vaticano como um novo Pentecostes,
E pelo termo, ele quis dizer um Pentecostes com as mesmas manifestações carismáticas do Espírito há muito tempo exibidas nas igrejas pentecostais, inclusive o falar em línguas. O Catholic Message, tratando das notícias que saíram do concílio em 1963, definiu a palavra carisma, que surgia com tanta frequência nos círculos católicos. Parece que teremos de adicionar carisma ao nosso vocabulário, porque as notícias de Roma agora são que ela é uma das maiores histórias do concílio. Carisma vem de uma palavra grega que significa literalmente um dom de amor, como usado pelos teólogos. Descreve um talento especial concedido livremente pelo Espírito Santo ao indivíduo para benefício de outros e não para benefício pessoal. Sendo assim, o cardeal Swenens da Bélgica disse a seus colegas padres que hoje devemos reconhecer a existência de carismas para uma visão equilibrada da Igreja, vendo-os não como acréscimos acidentais, mas como parte de sua natureza. O padre Daniel J. O'Halloran, professor de teologia no Alma College, Los Gatos, Califórnia, escreveu um artigo para o América, o Semanário Católico Nacional, no qual dizia: poucos católicos consideram os pentecostais mais do que divertidos, se tomam conhecimento de sua existência. Até a maioria dos protestantes mantém distância desses cristãos não convencionais e acha difícil dizer algo de bom sobre eles. No entanto, o rápido crescimento do movimento pentecostal em todo o mundo e o apelo extraordinário que ele tem para o tipo de pessoa a quem nosso Senhor se dirigiu especialmente, os pobres e os despossuídos, devem nos advertir a deixar de lado nossos preconceitos burgueses e observar mais cuidadosamente. Como os católicos conseguem isso? O padre O'Hanlon faz uma sugestão incomum em sua igreja. A melhor, se não a única maneira de conhecer como são os pentecostais é visitar seus cultos, embora para a maioria dos católicos isso signifique ir visitar um mundo novo e estranho. Aqueles que os conhecerem em primeira mão encontrarão muito para admirar e possivelmente até algumas coisas para imitar. Os relatórios na minha mesa se acumulavam. Chegavam notícias de que um bispo episcopal, o reverendo Chandler W. Sterling, recebera o batismo. Os estudantes da Universidade Estadual do Oregon estavam realizando reuniões de oração cheias do Espírito, assim como os membros do Holy Innocents Parish, Corte Madera, Califórnia. Ivan S. Gamble, pastor da primeira igreja presbiteriana de Príncipe Rupert, Colômbia Britânica, disse à sua congregação que ele havia recebido o Espírito Santo e que sua vida foi transformada. David Duplessis aceita um convite para pregar no púlpito da Episcopal Cathedral em Detroit. O Dr. John Peters, ministro metodista e presidente do World Neighbors, recebeu o batismo quando um ministro batista orou por ele. Todo sábado, um grupo de oração cheio do Espírito se reunia em uma sala no Benjamin Franklin Hotel, na Filadélfia. A experiência pentecostal chegou à Igreja Luterana de Zion, Glendive, Montana, e à Igreja Luterana da Trindade, São Pedro, Califórnia. O editor da publicação da Convenção Batista Americana, Frontier, estava cheio do Espírito. O Lutheran Standard e o Christian Advocate, publicações oficiais das igrejas luterana e metodista, cobriam as notícias do movimento pentecostal dentro de suas denominações. Os artigos eram cautelosos, mas não hostis. A experiência chegou à igreja metodista Casa Linda, na grande cidade de Dallas, Texas, e à igreja episcopal do Advento, na pequena Alice, Texas. Tratava-se de presbiterianos de cidades da região do carvão, como Alpine, Tennessee, e do centro da cidade, como a igreja presbiteriana Hillside da Jamaica, Long Island, Nova York. E assim por diante. A maré aumentava. Após cerca de 65 anos,
A Revolução Pentecostal estava às portas.